Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Hoje é o nosso culto da família e eu tenho certeza que Deus trouxe a tua casa para a casa dele. E o intuito do Senhor é aquietar o nosso coração, mostrar para nós que Ele está no controle de todas as coisas. Não é apenas de uma, mas de todas as coisas. Amém? Acharam aí? Quem não encontrou pode olhar aí no telão. Versículo 10, o Senhor nos fala assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende a manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus... Amém. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no teu coração. E fala assim: o meu coração está nas tuas mãos, Senhor. Move para onde o Senhor deseja. Fala comigo, Jesus. Aquieta a minha alma, para que eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor falará comigo. Cuida dos meus, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar-se. Glória a Deus. Eu estava orando ao Senhor para que Ele me desse uma palavra para ministrar à igreja. Pode ficar tranquilo que hoje eu não estou com fome. Tem gente que acha que quando eu estou pregando, estou bravo, né, pastor Pierre? Acha que eu não jantei. Não, eu já jantei, pode ficar tranquilos. E o Senhor, quando me levou essa palavra, inclusive ela já estava até grifada na minha Bíblia. Há muito tempo atrás eu já havia ministrado sobre uma possessão onde o diabo ele consegue aprisionar muitas pessoas. Existem enfermidades que nós não sabemos de onde veio. Se você vira para um médico e pergunta para ele a origem, ele também não sabe falar.
Só sabe dizer que você está com aquela enfermidade. E o Senhor, Ele tem todo o cuidado de tratar desta enfermidade como uma enfermidade de uma possessão demoníaca. Uma enfermidade produzida por uma prisão do próprio Satanás na vida daquela mulher. Uma mulher onde a Bíblia relata que coloca que ela tinha aí por volta de 18 anos que ela estava aprisionada. Não falava que ela nasceu com aquilo, nem em que idade isso foi a causa dela caminhar por 18 anos encurvada. Uma mulher que não tinha mais o prazer de poder olhar para o céu. Uma mulher que a visão dela só se aplicava àquilo que era a terra, terreno. E esta mulher, Satanás consegue de alguma maneira fazer com que uma enfermidade entrasse no corpo desta mulher. Então por isso que tem situações que acontecem conosco, que são coisas malignas que nós não sabemos como é que foi a origem de tudo isso. Às vezes você começa a passar mal do nada. Às vezes começa uma briga, uma discussão, uma desavença na sua casa que você olha para aquele ambiente e você não consegue falar, poxa, por que estamos brigando? Por que estamos discutindo? Como é que isso surgiu? Por que estamos gritando um com o outro? E a palavra do Senhor vai descrever do cuidado de Jesus para com esta mulher. A mulher que a Bíblia relata que ela vivia em uma prisão de uma enfermidade. Jesus, ao olhar para aquela mulher, olha com um olhar de compaixão, de amor. E um belo dia, Jesus estava ali em uma das sinagogas, e o Senhor, vendo esta mulher e a condição dela, Jesus olha para ela e fala, você está curada. Você está livre, liberta desta possessão, desta enfermidade. Alguma coisa tocou na coluna daquela mulher que ela não pôde mais andar da mesma maneira que ela andava. Alguma coisa tocou na vida daquela mulher e fez com que ela ficasse aprisionada com um espírito de enfermidade. A enfermidade que é causada por um vírus, às vezes por uma bactéria que você pega, mas uma enfermidade produzida por uma possessão de demônios. É muito sério. Quando nós vamos para o versículo de número 11, o Senhor fala assim, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Depois fala, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Com certeza aquela mulher havia buscado, irmãos. Ela estava onde? Aonde a mulher estava quando aconteceu este evento da cura dela? Na sinagoga. Agora, imagina aquela mulher saindo da sua casa. Não havia naquela época, como nós temos hoje, você chama um Uber, pega e te leva. Você pode alugar um carro, você pode pedir carona. Mas aquela mulher, ela venceu muitos obstáculos para estar na casa do Senhor aquele dia. Ela estava ali e ela nem poderia buscar a sua própria cura porque era um sábado. E mesmo no sábado, e mesmo sendo um sábado, nada impediu com que aquela mulher ela estivesse na casa de Deus. Creio eu que ela
bateu a porta naquele dia e os seus familiares falaram assim: já vai aquela louca de novo para a igreja. O que você vai fazer na casa de Deus? E ela sai o primeiro ano, continua indo buscar. Sai o segundo, sai o terceiro, sai o quarto. Imagina chegar no 10º ano de um clamor para que Deus pudesse então livrá-la de um espírito demoníaco de enfermidade. Nós estamos fazendo 10 anos. Foi fácil chegar até aqui? Não, não foi fácil. Agora imagina para aquela mulher. Alguém falando para ela assim: você já foi 5 anos, nada mudou na tua vida. Você tem buscado ao Senhor por 10 anos, por 12, por 13, por 14, por 15. Imagina as pessoas, ao chegar na porta da sinagoga, as pessoas falam assim: já vem aquela encurvada. Já vem aquela mulher de novo tentando aqui buscar a sua cura, e hoje ela veio, por incrível que pareça, no dia errado. O que ela está fazendo aqui se no sábado não pode curar ninguém? O que ela está fazendo na casa do Senhor se Deus não está resolvendo e nem interferindo na história dela e nada está mudando? E talvez você já tenha buscado há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos, 15 anos, e às vezes você olha para a sua trajetória e fala: o que mudou? Eu continuo com a mesma dor na coluna, continuo com a cabeça que é enxaqueca todos os dias, continuo com a dor nas pernas, continuo com a mesma hérnia de disco. O Senhor não tirou essa hérnia, essa dor me incomoda até hoje. O que mudou? Porque o Senhor esperou 18 anos para curar aquela mulher? Por que esse espírito demoníaco de enfermidade que a aprisionava há tanto tempo, por que alguém, e é bem provável que no templo, nos dias que poderia orar, já tinha orado por ela, mas aquele espírito de enfermidade não saía. Não saiu por 1 ano, por 2, por 3. Irmãos, estava aqui indo no 18º ano de uma possessão de uma enfermidade. Por muito pouco nós deixamos de buscar ao Senhor. Por menos nós não vamos à casa de Deus. Ela mesmo com esta enfermidade, nada a impediu de ir adorar ao Senhor. Mesmo sabendo que ela não poderia olhar para o alto há muito tempo, ela estava ali à procura, buscando, clamando, e o Senhor um dia, ela cria que um dia o Senhor iria olhar para ela. Com um olhar diferente, com um olhar de amor, de compaixão. E Jesus mostra, através deste texto, que o ser humano, ele também está aprisionado pelo pecado e vivendo em grande aflição. Eu estava, esses dias, conversando com o pastor Pierre, acho que foi na sexta, né, pastor? A gente estava conversando ali fora, foi, né? Na sexta-feira, e foi na sexta que o Humberto estava ali? Foi, né? E a gente estava conversando e eu falei: poxa, eu estava analisando um texto muito legal de Gênesis, porque às vezes nós falamos que nós somos gerados à imagem e semelhança de Deus. É ou não é? Quando você lê o texto de Gênesis, né? Falar que o homem foi feito de que maneira? E conforme a semelhança do Senhor. Qual homem foi gerado com essa imagem e semelhança? Adão. Não fui eu, não foi você. Depois, quando aquele casal gera o primeiro filho, fala assim:
E Adão e Eva conceberam lá, né? Tiveram um filho, deu-lhe o nome de Caim. E era conforme a imagem de Adão. O ser humano, ele foi concebido, depois do pecado. Nós não temos a imagem de Deus. Nós temos a imagem de Adão, a semelhança de Adão. Carregamos sobre nós, mesmo sem querer, desde quando nós nascemos, às vezes já nascemos em prisões. Já nascemos dentro de alguns ciclos malignos, que eles precisam ser vencidos. Às vezes nascemos em sentenças familiares, que elas precisam ser rompidas. Às vezes nascemos em famílias que estavam curvadas a tantas situações do mundo, à religiosidade, ao pecado. O pai não casou, os irmãos não casaram, continuam vivendo aquele ciclo de malignidade. Mas em você, todas essas malignidades que aprisionam, seja no físico ou no espiritual, elas precisam ser rompidas. Deus te escolheu para que um novo ciclo fosse formado na tua casa. Para que você, então, através daquilo que é a glória de Deus, o poder de Deus, então possa vencer tudo aquilo que o diabo intenta colocar e imprimir sobre a minha vida e a tua vida. Nós precisamos buscar ao Senhor a tempo e a fora de tempo, para que então a vontade dEle se estabeleça em nós. Declara assim comigo, fala: Senhor, nada irá me impedir de te buscar todos os dias, e eu verei a manifestação da glória de Deus na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Então nós fomos formados com uma imagem do pecado. Nós temos a imagem de Adão em nós. A imagem de Deus, como o pastor Cláudio ministrou aqui na quinta-feira, tinha um corpo glorificado. Mas nós fomos gerados à imagem de Adão. A humanidade não foi feita no Éden. A humanidade foi gerada depois do pecado. Então nós temos a imagem do pecado. E é por isso que Deus vai lá e fala para Caim o quê? Ô Caim, se tão somente procederes bem, serás aceito. Mas olha, o pecado já está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, a sua semelhança, a sua natureza é pecaminosa. Mas cumpre a ti brigar contra a tua carne e as tuas vontades todos os dias. Cumpre a ti clamar ao Senhor e falar: não, enfermidade, situação que tem vindo sobre a minha casa vai ter que sair. Vai ter que dar um lugar ao milagre. Eu vou clamar porque eu sou um provocador de milagres. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou jejuar. E essa situação que estava aprisionando há anos. Tem situações que, às vezes, se você olhar para o passado, tem coisas que aprisionam os teus familiares, a tua casa até hoje. E às vezes você conta 1 ano, 2, 3, 10, e você fala: meu Deus, eu estou vivendo as mesmas situações que os meus pais estavam vivendo. Eu não posso. Espera aí, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso aprender algo com esta mulher. O que fazia aquela mulher sair e ir para a casa do Senhor? Ano após anos,
sem ver a cura, e mesmo assim ela estava lá. O que atraía aquela mulher? O que nós passamos a viver, principalmente, né, agora neste século, cheio de tanta tecnologia, um evangelho fast food, não é? Um evangelho que tem que resolver o meu problema rápido. Porque se não resolver rápido, se esse Jesus não resolver rápido, eu mudo de igreja, eu mudo de ministério, eu mudo de pastor, mas olha, eu preciso ser rápido. E se fosse igual a esta mulher? Tem alguém que tem uma enfermidade há mais de 18 anos? E se fosse para ser como esta mulher? E olha que o caso dela era muito sério. Era uma enfermidade de uma possessão demoníaca. Alguma coisa travou a coluna daquela mulher. Não foi porque ela teve um acidente, não foi porque ela estava andando, tropeçou, sei lá, acordou com a coluna travada e não destravou, né? Não. Em algum dia, Satanás... Peraí, eu vou dar um jeito nessa mulher. Essa mulher não vai buscar mais a Deus. Aquilo que atraía aquela mulher lá na sinagoga não irá atrair mais. Aquilo que atraía aquela mulher na igreja não irá atrair mais. Eu vou tocá-la, eu vou colocar um espírito de enfermidade nela, ela vai ficar em uma prisão. O que é uma prisão? Como é que funciona uma prisão? Quem está em uma prisão tem liberdade? Não. Ela estava aprisionada, vivia em uma prisão. Ela não tinha a mesma liberdade que ela tinha antes de ter essa enfermidade. Ela não poderia frequentar os lugares que ela frequentava. É bem provável que chegava no templo, não tinha a acessibilidade para ela. Imagina, sei lá, andando, curvada, não conseguia olhar. Imagina o peso, se você andar curvado, o quanto isso pesa sobre as suas pernas. Ela arrastava todos os dias, mas havia algo no templo que atraía aquela mulher. E é bem provável que ela chegava ali e falava, coluna, você vai continuar doendo, mas eu vou adorar. Coluna, você vai continuar me incomodando, mas eu vim buscar e eu vou continuar buscando. Eu não vou desistir de adorar ao Senhor, ainda que essa enfermidade me incomode, ainda que a situação esteja me colocando de cabelos para o alto, eu vou estar no lugar que eu preciso estar. Porque um dia chegará o meu milagre e eu estarei exatamente no lugar que eu deveria estar. Aleluia. Fala assim para o teu irmão, fala assim, irmão, você precisa estar no lugar certo. Porque o dia que acontecer o milagre, você estará lá para receber. Imagina, irmão, Jesus tinha marcado que ia lá naquele dia. Falou assim, em uma das sinagogas. Ele escolheu uma aleatória aquele dia. Eu vou lá. Chegando naquela sinagoga, ele se depara com aquela mulher. Ela estava lá num sábado, quebrando protocolos. Ela estava lá, nada impediu mesmo no sábado de ir buscar ao Senhor, de adorar mais e mais. E por isso o Senhor a trata como filha de Abraão. Como posso não curar uma filha de Abraão? O diabo, ele não vai parar de nos perseguir. Mas eu preciso estar no ambiente correto. Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso entender que chegará o dia de eu viver o meu milagre, mas se eu não estiver na posição correta, no lugar correto, se eu não estiver no templo, se eu não estiver na casa do Senhor, se estiver buscando, irmãos, não tem como.
Pastor, mas é difícil. Olha a situação dessa mulher. Não era fácil para aquela mulher. Mas ela estava lá. Ela queria viver um milagre. E a tática do inimigo é exatamente nos deixar curvados diante das situações, aprisionados, sem vontade. Tira de nós o ânimo. Imagina só, encontrar ânimo em 18 anos. Irmãos, não é fácil vencer uma virose com uma semana. Não é fácil. Você tosse, você espirra, você liga para o médico, você quer antibiótico de qualquer jeito, né? Você vai ao médico, por favor, doutor, me dá o remédio, porque não estou conseguindo. Sei lá, alguma coisa mais forte aí, porque não está fazendo efeito. A gente vai ficar louco. Vem uma febre quando ela beira nos 39, você já falta surtar. E estou falando que no máximo febre dura aí 5 dias. O terceiro já começa aliviando, né? Dura no máximo 5 dias. Às vezes nós não conseguimos segurar isso. Já ficamos inquietos, já ficamos loucos. E às vezes já começamos a reclamar, a murmurar. O que havia naquele tempo que atraía aquela mulher a estar ali para adorar? Não era a cura. Não era. Não era a cura da enfermidade que a atraía para o templo. Porque não pode ser isso. Eu não posso buscar ir para a igreja, clamar, adorar ao Senhor, só por alguma coisa. Não, é por algo muito maior. Chama-se salvação. Ela estava ali, independente daquilo que estava acontecendo com ela, independente da dor, independente da situação, ela estava ali para adorar, para clamar, para buscar, porque o que a atraía ela era a presença de Deus. E o que precisa te atrair tem que ser a presença de Deus. Fala assim comigo: esforço humano não irá corrigir a minha condição espiritual. Declara assim de novo: esforço humano não irá corrigir a minha condição espiritual. Não é pelo esforço da minha carne que eu serei curado. A condição daquela mulher, é claro que ela tinha uma enfermidade no físico, mas era uma possessão espiritual. E como é que eu venço aquilo que é espiritual? Como é que eu venço o que é espiritual? Com atitudes espirituais. Eu não venço aquilo que é espiritual com atitudes carnais. Não é pelo meu esforço humano. Não. É por atitudes espirituais. Eu preciso clamar mesmo, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso jejuar. O Atos aprendeu agora que jejum produz muitos milagres. Toda semana ele quer arrumar um jejum para a gente. E ele não jejua sozinho não, né? Pastor, papai, nós vamos fazer um jejum de novo. Falei, qual? Agora será de 90 dias. Eu falei, cara, você sabe o que são 90 dias? 90 dias, sem o que ele falou? Não sei se era sem café, alguma coisa assim. 90 dias lá. Falei, cara, você não sabe o que você está pedindo. Sabe o que são 90 dias? Sabe nem contar direito ainda, meu. Calma, nós começamos com uma semana, na próxima a gente começa. Aí a mãe dele brincou, então vamos fazer de 90 dias sem televisão? Mamãe, só quer tirar a televisão de mim de qualquer jeito, né? Mas nós precisamos aprender que atitudes, aquilo que é demoníaco, aquilo que é possessão, aquilo que você sabe que você já vem, tentando há tempos, há anos, e isso não, parece que não conserta. Eu preciso da intervenção do Senhor. Não será com atitudes carnais, com as minhas próprias ferramentas, seja ela a sua razão, o seu conhecimento, não devolve o seu olhar para o alto.
Você pode ter conhecimento, você pode ter seu intelecto lá, seu QI, né? Lá em cima. Nada disso devolve o teu olhar para o alto. Nada disso devolve você a condição de olhar para o céu. E às vezes nós queremos resolver tudo com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, ou na nossa razão, de falar assim, peraí, dentro da razão, se eu for racionalizar isso aqui, se eu for colocar, olha, não dá nem para pagar. Mas eu não vivo daquilo que mas como é que eu vivo? De acordo com aquilo que eu creio. Fala assim comigo, eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Ainda que eu não esteja vendo. Fala. Eu creio. Eu viverei, eu profetizo que uma hora chegará o meu milagre e todos verão em nome de Jesus. Amém? O processo da minha cura vem em primeiro lugar através do olhar de Jesus. Você pode se esforçar e rebolar às vezes na sua razão, nada disso alcançará a tua transformação. A tua transformação virá em um dia em que o Senhor olhar para você, agora é com você, agora é com você, agora é com você, eu estou te vendo, eu estou te olhando. A Bíblia fala que Jesus chega na sinagoga e o que acontece? Vendo-a. E a palavra fala que havia uma multidão naquela sinagoga. Imagina só, é bem provável que nós temos quase 50 pessoas aqui hoje. Agora imagina, no meio de 50 pessoas, o Senhor olhar para uma, vendo-a. Jesus olhou para aquela mulher. Não fala que ela estava chegando, estava caminhando e por isso Jesus viu a situação dela, não. Jesus enxergou que naquela mulher havia uma possessão maligna, uma prisão tão grande. Creio eu que ela estava ali abatida. E este olhar de Jesus significa a eleição. Eu te escolhi. Eu elegi você hoje para ser curada. Eu vou olhar, eu estou olhando para você e hoje eu irei transformar a tua vida. Jesus olhou e aquele olhar foi um olhar de eleição. Eu te escolhi. Essa multidão que está aqui, não, você, eu escolhi, vem cá. Vendo-a. Eu quero falar para você que, ainda que você pense que o Senhor não esteja vendo, o Senhor está vendo a tua condição. O Senhor está vendo. E Ele está olhando para mim e para você. Ele está vendo. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele sabe quando você fecha aquela porta, quando você clama, quando você ora, Ele está te vendo. Ele está te vendo. E é muito bom nós estarmos na mira do olhar do Senhor. Imagina só, ainda que tenha essa multidão, a quantidade de pessoas que tem no mundo, eu quero falar para você que o olhar do Senhor está na minha direção e na tua direção. E para provocarmos milagres, eu preciso do olhar de Deus. Porque se o Senhor não estiver olhando para mim, nem para você, nada irá acontecer. Só acontece milagre quando o Senhor olha para mim e olha para você. Ele está dizendo para você, eu te escolhi, você é eleito. Aquele olhar para ela no texto, que fala lá no versículo 12, abra aí, em Lucas 13, no versículo 12, fala assim, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade.
por que estás livre e não curada? Porque era uma possessão demoníaca. Você está livre. Aquilo que estava segurando sua coluna não vai segurar mais. Aquilo que você sente que parece que uma mão que está apertando este órgão não vai apertar mais. Aquilo que estava segurando a tua coluna não vai segurar mais, mulher. Ele está falando para ela assim, o olhar de Jesus é, eu me importo com você. Eu estou te vendo, eu me importo. E quando a pessoa olha para você, ela está dizendo com o próprio olhar, eu me importo. Mas não existe um olhar suficiente. Um olhar humano ele não é suficiente, mas o olhar que vem dos céus, ele é suficiente. O olhar do Senhor para mim e para você é, eu me importo com você, eu me importo com a minha igreja, eu me importo com as famílias. E eu vou buscar, e eu vou transformar, e eu vou levar o milagre, e eu vou conduzi-los para que eles possam então serem provocadores de milagres em nome de Jesus. Fala assim comigo, Jesus se importa comigo. Ele está olhando para mim. Eu estou na direção do olhar do Cordeiro de Deus. E tudo aquilo que segurava a minha vida familiar, financeira, em nome de Jesus, a partir de agora, eu declaro, eu estou livre, em nome de Jesus. Glória a Deus. O olhar do Senhor era um olhar de misericórdia, de salvação. Aquele olhar de Jesus para ela era um olhar de... Sabe quando aquele olhar vem e ele contempla os teus maiores anseios? É aquele olhar, não só olhar, mas é um olhar que ele... É tipo aquelas máquinas que você entra para fazer ressonância magnética, né? E ela vem de lá, né, e passa no seu corpo todo. A pastora Josiane ama entrar naquele tubo de ressonância magnética. Né, amor? Falou que é ressonância, fala com ela. Eu durmo naquilo, tranquilo. Tranquilão, durmo com uma beleza, né? Achou um lugar para deitar e está dormindo, né, pastor? Achou um lugarzinho para a gente encostar e dormir. Mas imagina só, aquele olhar de Jesus é igual aquela máquina de ressonância. É um olhar dizendo assim, olha, eu conheço os teus maiores anseios. Eu sei aquilo que está passando no teu coração. E eu tenho um olhar tão de compaixão para você, que eu sei tudo. Não é um simples olhar como o meu e o teu não. É um olhar que contempla os teus maiores anseios. Quais são os maiores anseios para a tua casa? Quem aqui abriu o ano e fez a carta profética? Fizeram? Tem coisa a nível familiar lá? Tem? Você sabia que Jesus, ele conhece os seus maiores ou os menores anseios que passam no teu coração? Sabia que o Senhor sabe, conhece tudo, que o olhar dele é exatamente para isso? Ele sabe. Ainda que você tenha colocado lá e falado assim, mas Senhor, já se passaram 6 meses. Senhor, não aconteceu, calma. Tem milagres que não é para hoje, calma. Aquieta o teu coração, eu conheço os teus maiores anseios, eu estou olhando para você, e você tem estado no lugar correto, no lugar certo, e eu vou olhar para você, e hoje, depois que eu olhar para você, a tua vida não será mais a mesma. Eu quero falar para você, Jesus está olhando para você, Jesus está te vendo, Ele está vendo a condição da tua casa, Ele está vendo a condição da tua família, irmão. Jesus está vendo. Eu estava preparando essa mensagem e é como se passasse um flashback, né?
aquela retrospectiva, e às vezes nós precisamos fazer uma retrospectiva. De onde o Senhor te tirou? Mas eu creio que você ainda tem grandes anseios. Eu lembro em 2007, mais ou menos, 2008, eu olhava para a minha vida e eu falava com Deus assim, Senhor, eu não sou nada ainda, eu saí da casa dos meus pais e eu não consegui nada ainda. Eu lembro que eu saía na rua, e em 2006, mais ou menos, eu fui expulso de casa, porque eu não tinha dinheiro para ajudar a pagar o aluguel, eu morava com os meus primos, e falaram comigo assim, ó, vai morar na igreja, você só vive lá. Eu lembro de pegar minha malinha, e só tinha uma malinha, e eu saí daquela casa aquele dia sem saber, mas eu falei, Deus, eu vou para a sua casa, orando para que alguém perguntasse e falasse assim, olha, vai para minha casa, eu te levo para minha casa. Eu te dou um quartinho, um colchão para você morar. Não, pelo contrário, aquele dia eu tentei uma cesta básica na igreja, ela não me deu. Naquele dia, sabe com quem que eu me encontrei? Com o chefe da sinagoga. Maldito. Está achando que na sua caminhada com Deus você não vai encontrar o chefe da sinagoga? Claro que vai, vai. Na nossa busca, na nossa caminhada, nós sempre nos depararemos com os chefes de sinagogas. E naquele dia eu falei, poxa, o que eu vou fazer? E agora? O que será da minha vida? Tentei arrumar um dinheiro emprestado, na época era R$45, para eu pagar uma passagem e voltar para o interior, porque a minha vida na cidade não tinha dado certo. Eu tinha acabado de fazer um curso de pastor, irmãos, e eu fui apertado mesmo. Pensa um cara que foi espremido, tipo aquela palavrinha de Jezabel para Elias, que tacou Elias debaixo de um zimbro para ele pedir para si a morte. Eu fui espremido, irmãos, apertado. Eu falei, Deus, eu só preciso de dinheiro para voltar para casa dos meus pais. Lá eu vou ter um colchão para dormir. Lá eu vou ter comida. O que eu vou fazer, Senhor? Aí naquele dia eu topei com uma pessoa que teve um olhar de misericórdia comigo. Uma pastora chamada Cláudia Izone. Um dia eu quero trazê-la aqui. E ela chama todo mundo de Amadinho. Amadinho, vem cá. Ela me viu triste na igreja. Vem cá, Amadinho, o que você tem? É aquele olhar de misericórdia, um olhar de Jesus. Eu falei, não, é porque eu fui expulso de casa e eu preciso de dinheiro para ir para a roça. Como assim voltar? Nunca, jamais. Você saiu da casa dos seus pais para ser um vencedor. Você não vai voltar para a casa dos seus pais. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu tentei uma cesta básica ali na secretaria, falaram que não tinha, e eu sabia que tinha. Mas era para outros e não para as pessoas da igreja. E eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela falou, calma, que nós vamos resolver essa situação. Ela foi lá em um outro Amadinho, falou, Amadinho, você pode, deixar o presbítero Fredson dormir lá na sua casa? Eu era presbítero. E ele morava em uma pensão. E eu fui para aquela pensão e nós dormíamos em 3. Irmão, só tinha lugar para colocar 2 colchões no chão. Não dormia no chão. Era uma loucura. Rato passava em cima da gente. Pensão no centro? Barata? A barata tira gosto. Espera aí. Cozinha? E eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho perspectiva, o que eu vou fazer? E aí você, não, espera aí, lá eu vou te ensinar a ser um vendedor. Começamos e ela, na época ela mexia com um negócio de vender lote, e não conseguimos vender nenhum lote, nada.
não vendia nada, aí, poxa, vamos vender bala na rua. Vamos vender jujuba, e partimos para vender jujuba. Eu me tornei um profissional de vendas vendendo jujuba. E eu não falava aquela frasezinha, não estou aqui nem porque eu matar, roubar. Não, de jeito nenhum. Com espírito de coitadinho, não. Todo mundo vendia dentro do ônibus. Eu ia lá para Savassi, eu vou vender para rico, mano. Não vou vender 4 jujuba por R$1, de jeito nenhum. Vou vender uma por R$1. Minha jujuba é especial, mano. É impossível. Me tornei um vendedor vendendo jujuba. Eu vendia até meio-dia, vendia 2 caixinhas, me dava R$50 de lucro. Eu ganhava mais dinheiro que trabalhando de carteira assinada. Naquela época, ganhar R$50 até meio-dia de lucro, pagava aluguel, ainda comprava marmita. Aleluia! E dali o Senhor, eu tive que passar por tudo isso, mas eu sabia que era assim, a voz dela vem para mim até hoje, porque eu sabia que era uma voz de misericórdia, de alguém que olhou para mim, acreditou em mim e não me deixou retroceder. E eu quero falar para você que esta pessoa, ainda que você não encontre como um ser humano, mas eu quero falar para você que existe um olhar de misericórdia de Jesus para nós, e Ele sabe a condição que você está vivendo. E eu quero falar para você, talvez daqui 2, 3, 5 anos, você será, sabe, não só um advogado, mas será um vereador, um prefeito dessa cidade. Você será alguém em destaque, porque eu não acreditava que um dia eu poderia ser um pastor, nem menos ser um pastor de uma igreja, de vocês. Mas Deus olhou para mim com um olhar de misericórdia, e depois Jesus falou assim, vendo-a, Jesus chamou-a. Jesus, ele está vendo. E quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus olhou e depois ele chamou. Falou assim, vem. Jesus não falou, Jesus chamou, pode vir, vem até mim. Porque aqueles que vêm até mim, eu jamais os lançarei fora. Precisa de uma movimentação minha. Eu preciso estar no lugar certo. E eu não saí da igreja porque alguém um dia não me deu cesta básica, porque alguém um dia ali não olhou. Não, irmãos, pelo contrário, eu permaneci. Eu só saio de algum lugar quando o Senhor manda eu sair. Eu só paro de fazer alguma coisa quando o Senhor pede para eu parar de fazer. E quando o Senhor vai lá e fala, eu não tenho vergonha nenhuma, eu falo assim, irmãos, isso não deu certo, vamos fazer novamente? Não está dando certo. Vamos reiniciar, vamos resetar. Jesus, além de olhar para nós, Ele nos chama. Chamou Deus aquela mulher para a libertação e salvação, assim também como Ele nos chamou. Porque diante do chamado de Deus, não há enfermidade que resista ao chamado do Senhor. Não há situações que não possam ser vencidas por causa de um chamado. Ainda que o diabo venha com toda a sua fúria, ainda que ele tenta colocar em prisões, eu quero falar para você que quando Deus nos chama, Ele nos chama para a liberdade. E é exatamente aquilo que Ele fala lá em Gálatas. Foi para a liberdade que eu não tornei-vos debaixo do jugo de escravidão, servidão. Você não estará mais aprisionado com aquilo que estava te aprisionando em nome de Jesus, daquilo que te cercava, que você sabe, essa coisa que brota em você, meu Deus, como é? Não, é demoníaco. Precisa ter atitudes espirituais. Talvez você já tentou de todas as maneiras. Se coloque na presença do Senhor como jamais você se colocou. Seja homem de Deus, mulher de Deus. E Deus é tão esse olhar de misericórdia. E ela estava na casa do Senhor e por isso o Senhor, a chamou. E ela saiu e foi até Ele, porque precisava dessa disposição. Ela viveu a cura, a libertação daquela possessão. Teve que sair, porque quando Jesus nos chama, aquilo que estava nos aprisionando
precisa dar lugar para o milagre, para a liberdade. Quando Jesus me chama, e quando Jesus te chama, esse chamado de Jesus faz com que aquilo que estava me aprisionando não aprisione mais. E é isso que o Senhor está falando para você. Tem quanto tempo o Senhor tem te chamado? Chamado para um ministério, para uma obra. Não tem como, irmãos, você pode fugir, vai chegar uma hora, né, você entra no ventre do peixe, do peixão grandão, né, mas chega uma hora ele vai te cuspir. Porque aquele que foge, ainda que entre, chega uma hora ele vai te cuspir. Nem o peixão grandão aguenta os fujões. Vai te cuspir, você vai ter que ajustar para o chamado de Deus. Você fala assim, eis-me aqui, Senhor, faz arder de novo, porque aquilo que o Senhor pediu para fazer e falar, eu estou aqui, e eu falarei e serei usado pelo Senhor, em nome de Jesus. E depois Jesus faz o quê? Coloca as mãos. Dificilmente você vai ver um texto assim. Jesus fala assim, ó, sai. Dificilmente você vai ver um texto de imposição de mãos do Senhor Jesus. Ele não impôs a mão e falou assim, orando, sai em nome de mim mesmo, eu sou Jesus, filho de Deus, né? Só fala que ele impôs as mãos. E este impor as mãos sobre ela era o contato com o corpo. Ela estava dentro de um lugar e ela buscava a sua libertação há quantos anos? 18. Mas ela tinha contato com o corpo? Sim ou não? Mas ela não estava no templo? Mas por que ela não tinha contato com o corpo? Ela estava tendo contato com a religiosidade. Igreja não é religião. Ela só tinha contato com a religiosidade. Com aqueles que falavam assim, ó, o doutor de leite falou, opa, peraí, sábado, hoje só adoração, hein? Adore aí, só adorar. Mas está doendo, só adore. Mas está doendo, só adore. É tipo aquele assim, ó, eu estou com fome. Aí você fala assim, vem cá, irmão, eu vou orar por você. Mas está com fome da comida. Não é oração que a pessoa precisa de comida. Não é? A pessoa te procura, que não, vem cá que eu vou orar por você, sua fome vai passar. Não vai passar. A fome é de comida, dá comida. Não é? Então olha para você ver como é que o Senhor vai lá, olha para ela, chama aquela mulher e toca naquela mulher. Aquela mulher só tinha contato com a religiosidade. O dia que ela teve contato com a igreja verdadeira, ela foi curada, ela foi visitada, ela foi liberta daquela possessão, porque o dia que nós temos contato com o corpo verdadeiro, então que eu sou enxertado na videira, irmãos, eu sou totalmente cheio do poder da videira. Ela foi tocada pela verdadeira igreja. Naquele dia, sabe como é que ela se sentiu? Amada, abraçada. Ela se sentiu participante do corpo. E é isso que a igreja faz com a gente. A igreja, ainda que você esteja em casa, você sabe assim, tem alguém orando por mim? Tem. E tem, irmãos. Seu nome hoje estava lá no monte. Às vezes você está passando por uma situação, você tem certeza, tem uma igreja orando por mim, eu vou passar. Tem alguém que se importa comigo, tem uma igreja que olha para mim, tem uma igreja que me chama, e tem uma igreja que me toca, porque eu faço parte de um corpo. Eu preciso fazer parte de um corpo, porque quando eu estou enxergando no corpo, a possessão demoníaca tem que sair, a enfermidade tem que dar lugar para o milagre, aquilo que estava me aprisionando não irá aprisionar mais em nome de Jesus, porque é isso que Jesus faz comigo. Jesus falou para ela, peraí, sai da religiosidade. Vai ficar presa em 18, mas quantos anos, minha filha? Sai daí. Vem para cá. E o chefão lá só olhando assim, quero ver o que esse cara vai fazer.
Aí Jesus, vem cá. Ela, curvada. Chega lá, Jesus só toca aí, pastor. Só toca. O primeiro contato que ela teve com o corpo, com a verdadeira igreja, ela foi curada. Tem coisas que nós só seremos curados através da igreja. Ai, pastor, mas às vezes que tem uns irmãozinhos, né, que me cutucam, né? Mas é só a cura. Você é nervosinho. É só a cura. Não é? É só a cura. Tem pessoas que Deus permite estar do nosso lado para nos curar. Você sabe que você precisa ser curado. Você sabe que você nessa área, você, né, precisa ser transformado, transformada. Eu preciso do toque do corpo. A igreja faz isso comigo e com você. Não tem todos que irão pensar iguais. Olha, irmãos, e como é bom não ter. Isso é bom. Nós estávamos fazendo uma reforma e toda hora eu falava assim, isso, e aquilo outro. Na multidão de conselhos há sabedoria. Tá, opa, peraí, vamos fazer isso? Vamos fazer, não, dá para fazer? Dá, não, é legal, é melhor. E aí dá, como um corpo, dá para a gente aprender. Um com o outro. Ainda que não tenhamos o mesmo gosto. Ainda que não, e aí não tem como também agradar todo mundo. Eu só virei para o Fábio e falei, olha umas pedras aí para mim aí. Falei, é essa aqui. Se eu mandar para outra pessoa, falar assim, ai, mas é porque essa cor, não. Eu falo, é essa daí. É claro que todos terão uma opinião diferente. Um vai gostar, outro não vai gostar, outro vai achar de um jeito, outro vai achar de outro. Mas aleluia, mas irmãos, a obra precisa ser feita. E isso é muito bom. Tem coisas que não vai dar para todo mundo decidir. Tem coisa que alguém vai decidir, você vai ter que caminhar. Você vai ter que andar, ainda que você não goste. Ela estava lá e talvez ela nem gostava do que o chefão da sinagoga pregava, mas o dia em que ela teve o contato verdadeiro com a igreja, ela foi totalmente restaurada na sua condição de não mais olhar para as coisas terrenas, somente como olhar para baixo, mas naquele dia, ao ter o contato com a igreja verdadeira que chama Jesus Cristo, ela pôde então olhar para o alto, que a Bíblia fala, e ela então adorou. Então ela adorou a Deus. O dia que ela teve contato com o olhar do Senhor, com o chamado do Senhor, com o toque do Senhor, ela deixou de olhar para as coisas e passou a olhar para as coisas. É isso que a igreja verdadeira faz conosco. Enquanto você estiver com os teus olhos fitados somente para as coisas terrenas, você não vai enxergar aquilo que vem do alto. E às vezes nós estamos tão assim, mas tão assim, que, ai pastor, mas eu não sou como aquela mulher, eu não ando encurvado. Não! Existe uma condição de estar encurvados de maneira espiritual. Aprisionados, você fica assim, ai meu, como é que vai ser? E agora? Não, preciso arrumar um emprego melhor. Não, porque tá pouco, tu precisa ganhar mais. Parece uma sangue, parece que não dá. E às vezes você tem que falar assim, peraí. Claro, vamos ganhar mais. Vamos, é bênção. É. Mas isso não pode ser a tua razão de vida. Porque senão fica assim como uma moeda de troca. Se Deus fizer, eu dou. Se Deus não fizer, não. O Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar. E eu preciso ter esse toque sincero. Mas pastor, você não está vendo a minha condição? Não, é o Senhor está vendo. Ele está te chamando, Ele está te tocando, para que você possa então sentir o toque dEle. E em último lugar, sabe o que aconteceu com aquela mulher depois do olhar de Jesus, do chamamento de Jesus, de ser tocado por Jesus?
Ela foi, então, e endireitou-se. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Depois que Jesus olha para mim, Ele me chama, que Ele me toca, não tem como não endireitar. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala que aquele que pecava, não peques mais. Que roubava, não pode roubar mais. Aquele que estava adulterando, não adultera mais. Aquele que estava em prostituição, não pode prostituir mais. Aquele que estava aprisionado, não tem como, porque se Jesus olhou para mim, se Jesus me chamou, porque Ele me viu, e Ele me tocou, eu tenho que andar agora de maneira não mais curvado a este mundo, nem aos demônios dele, mas agora o meu olhar está fitado nos céus. Agora eu vou olhar para aquele que realmente me restaurou, eu vou olhar para aquele que me transformou. O meu olhar está para Jesus, porque eu tenho certeza que foi Ele que transformou a minha vida e a minha história, em nome de Jesus. É nova vida. Agora ela poderia olhar para a eternidade. Agora ela poderia olhar para aquele que então havia transformado a vida dela. Ela passou então a olhar para o alto. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e converse com o Senhor. Fala assim: Jesus, olha para mim, Senhor. Eu preciso saber que o Senhor está olhando para mim ainda, Deus, que eu sei que tem tantas pessoas te clamando, orando, Deus, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Olha para mim, Jesus. Fala para Ele. Peça a Ele, fala: Jesus, depois que o Senhor me enxergar, me chama, Senhor. Olha para mim, Jesus, e depois que o Senhor me enxergar, me chama, Senhor. Me chama porque eu vou, Senhor. Depois que o Senhor olhar para mim, Deus, e que o Senhor me chamar, me toca, Senhor. Ah, Deus, eu preciso do teu olhar, Jesus. Depois que o Senhor olhar para mim, me chama, Senhor.